Olá! Nesse vídeo vamos ver uma questão de geometria do Enem de 2016. Então veja, a geometria é um assunto importantíssimo para qualquer prova, qualquer vestibular, concurso. Sempre cai muita geometria. Em vestibulares, quase 40% das provas é referente à geometria, considerando-se as três, né? A plana, a espacial e a analítica. Então, para essa questão do Enem, veja que questões do Enem, elas sempre têm textos grandes, né? Não é como outros vestibulares, concursos com textos menores. Então, para qualquer um, não importa se é Enem ou não, uma vez só de leitura é suficiente. Não perca tempo lendo várias vezes o mesmo texto. Então, na primeira leitura, já marque o que for importante para você resolver o problema. Quais são os dados? São esses. Então, se você já marca, escreva de lado os dados e você pensa só naquilo. Então, concentre-se apenas nos dados do problema. Então, cuidado com essas questões do Enem. A geometria é sempre contextualizada, muito diferente de outros vestibulares. Você tem uma questão mais seca ali, calcule X, calcule tal distância. Vamos ver a questão toda e depois eu volto para resolver. A bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira. O objetivo desse esporte é lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço previamente lançado. Veja, não tem nada, nenhum dado aqui que possa ser usado para o problema nesse primeiro trecho. Se fosse dada a densidade, que é massa sobre volume, e a massa, eu calcularia então o volume das esferas. Fala em material sintético, fala em aço, mas não dá nenhuma densidade. Então toda esta primeira parte aqui, ela não tem nenhum dado importante. Com a densidade eu calcularia então o volume e a esfera, o volume dela é 4/3 de πr ao cubo, tiraria os raios. Então não é o caso. Seguindo, a figura 1 ilustra uma bocha e um bolim que foram jogados em uma cancha. Suponha que um jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 cm que tenha ficado encostada no bolim de raio 2 cm, conforme ilustra a figura 2. Então aqui nós temos um dado muito importante e aqui outro: os raios das esferas. Isso é muito importante. Continua. Então, grife, marque os dados importantes para não ter que ler tudo isso aqui de novo. Considere o ponto C como centro da bocha e o ponto O como o centro do bolim. Está aqui o C, está aqui o O. Sabe-se que A e B são os pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha, aqui e aqui. E que a distância entre A e B é igual a D. Esta distância é D. Tá certo. Então, nessas condições, qual é a razão entre D e o raio do bolim? Razão é uma fração, né? Razão entre D e o raio do bolim. O que eu não tenho, a distância D. Raio do bolim eu tenho, foi dado, está aqui 2 centímetros. Então, vamos calcular essa razão. Então, veja, questões de geometria, elas têm certas estratégias a serem seguidas, né? Então não vai riscando qualquer coisa, vai ficar uma figura suja, cheia de outras figuras dentro. Então você tem um triângulo, daqui a pouco tem 18, evite esse tipo de coisa. Isso vai atrapalha, né? Muito detalhe vai atrapalhar o seu raciocínio. Então, o mínimo de construções auxiliares que for possível. Técnica, estratégia para resolver problemas de geometria. Ache pontos importantes da figura. Então aqui eu tenho dois sólidos, duas esferas. É claro que o centro dessas esferas é importantíssimo. Essas esferas estão se tangenciando, estão encostadas entre si. Então esse ponto aqui de tangência também é muito importante. E os pontos de contato com o chão, tanto aqui para essa esfera menor quanto para a maior. Então já tenho aí os pontos importantes marcados na figura. Ligue pontos importantes que não estão ligados, formando figura simples. Então, esses 3 pontos eles estão numa mesma reta, né? Os 2 raios e o ponto de tangência
sequência, estão numa mesma reta, posso ligar os três aqui. Pronto. Essa é uma construção auxiliar muito importante para esse problema. Então, o que eu tenho e o que eu quero? Eu quero a razão d sobre 2. Né? O raio do bolinho. Então, a distância d, que é esta aqui, pelo raio do bolinho 2. O que eu não tenho? A distância d. Essa distância d faz parte de alguma figura? Sim, deste trapézio aqui. Veja que o raio menor e o maior eles estão paralelos, a figura é um trapézio retângulo. Então aqui eu tenho um ângulo reto, aqui também. Trapézios é sempre muito interessante você quebrar em retângulo e triângulo. Então fica muito mais fácil a solução. Se você tivesse um trapézio assim, quebra em dois triângulos e este retângulo. Facilita bastante. Para este caso aqui, o que eu posso fazer é quebrar aqui. E aí eu tenho este triângulo retângulo e este retângulo. Vamos desenhar separado. Então eu tenho uma figura assim. Aqui. Assim. Tenho algo assim. O retângulo e o triângulo retângulo. Quais são os dados? Esta distância toda é o raio da esfera maior. Vale 5. Aqui o raio da esfera menor. Esta distância vale 2. Então aqui já vale 3. Imediatamente, 5 menos 2, aqui vale 3. Esta distância D é a mesma que esta aqui, porque é um retângulo. Esta distância onde está? É esta aqui, que é a soma dos raios 5 e 2. Então esta distância vale 7. E agora eu tenho, veja, aproxime geometricamente mesmo a pergunta dos dados. Né? Então, você tem 5 triângulos, a pergunta está depois do quinto e aqui tem os dados do problema. Vá trazendo com cálculos, outros dados, trazendo para próximo. Quando você consegue colocar a sua pergunta dentro de uma figura que tem dados, fica muito mais fácil de resolver. Então veja que eu tenho a distância D agora dentro de um triângulo retângulo. A distância D é um desses catetos. A hipotenusa eu tenho, o outro cateto eu tenho também. Então, Pitágoras. D quadrado mais 3 quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, 7 quadrado. Então, a distância D vai ser raiz de 49 menos 9, 40. Distância D é raiz de 40. Vamos simplificar. 4 vezes 10, o 4 sai da raiz como 2, então a distância D é 2 raiz de 10. E agora eu venho na pergunta do problema, que é a razão. Então, finalmente, a razão será 2 raiz de 10 por 2, simplifica 2 com 2, raiz de 10, justamente a alternativa E. Está aí, então, essa questão do Enem de 2016. Interessante aí verificar, então, o texto. Como vocês viram, um texto longo, contextualizando ali a situação, e leia uma vez só, tirando os dados essenciais. Evite várias leituras, porque você perde tempo. Dica então para geometria: ache pontos importantes que não estão ligados e ligue-os, formando figuras simples, né? Triângulo, retângulo, trapézio, divida a figura em triângulo e retângulo, fica muito mais simples de resolver. Então você tem já o valor das projeções aqui, D está aqui, está lá. Então leve a pergunta para próximo, para dentro de uma figura em que você tenha dados. Isso é muito importante.
Então o que eu fiz? Trazer esse D para esse triângulo. Porque é um triângulo retângulo em que eu posso usar Pitágoras. Então está aí essa questão do Enem. Volto em breve com outras questões e estratégias sempre de solução. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.